Muito bem, meus irmãos, hoje nós vamos dar início a uma nova série de estudos. Nós vamos começar hoje a estudar a respeito dos 10 mandamentos. Portanto, eu o convido a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo. Abra a sua Bíblia no Êxodo, capítulo 20. Eu vou ler os 17 primeiros versos. Êxodo 20, de 1 a 17. Eu lerei, você acompanha aí silenciosamente a leitura que farei na sua Bíblia. Êxodo 20, de 1 a 17. Diz o seguinte: Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Até aí, verso 17. Vamos orar pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Senhor, nós agradecemos-te a oportunidade que nos dás de nos reunirmos aqui nesse local mais uma vez, em torno da Escritura, a fim de aprendermos do Senhor por meio dela. Obrigado por essa nova série de estudos bíblicos que iniciamos hoje. Que o Senhor queira abençoar esse nosso esforço para compreender esta importante passagem bíblica. E enquanto estudamos esta passagem, que o teu Espírito trabalhe em nosso coração, a fim de que o nosso coração receba, acolha a tua palavra como convém. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos começar hoje esta nova série de estudos e como introdução, eu gostaria de
dar a vocês algumas razões pelas quais nós devemos estudar os 10 mandamentos. É importante que eu convença vocês da relevância, da necessidade de estudarmos os 10 mandamentos, até porque eu desconfio que haja em nós um certo desinteresse e até mesmo uma certa indisposição com mandamentos, com leis, com exigências morais. Eu desconfio que nós não sejamos muito afeitos a mandamentos, muito afeitos a leis e a exigências morais. Talvez até por causa da sede de autonomia que o pecado criou em nós. Pecado é essencialmente busca de autonomia. Nós queremos, desejamos, gostamos, achamos que somos autônomos. Não foi isso que aconteceu com os primeiros seres humanos? Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, tomando daquele fruto que Deus disse que eles não deveriam tomar, dentre outras coisas, eles estavam buscando autonomia. Ao tomar aquele fruto que Deus disse que não deveriam tomar, foi como se eles estivessem dizendo: olha, na minha vida mando eu. Ninguém dizendo o que eu tenho que fazer e o que eu não posso fazer. Então, desde então, os seres humanos, descendentes de Adão e Eva, detestam ser controlados. A gente detesta que outros digam o que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Nós detestamos isso. Então, eu acho que por causa disso, nós não somos muito afeitos com leis, com mandamentos. Nós somos meio avessos a esse negócio de leis e de mandamentos, não é? Não sei se você já percebeu, mas a gente tem a tendência de... Pense no Brasil, por exemplo, a gente tem a tendência de formular leis mais em termos de direitos do que obrigações. Já pensaram nas nossas leis? Direitos da criança e do adolescente, não é assim? Direitos do idoso. Aqui todo mundo tem direito, ninguém tem obrigação, né? A gente só fala em direitos, não é? Essa é uma tendência da nossa cultura. Então, por isso eu tenho que convencer vocês que é importante estudar mandamentos, não é? Estudar leis, porque eu sei que nós não somos muito simpáticos a essa ideia. Então, a despeito dessa indisposição, dessa ojeriza que a gente tem a leis e mandamentos, embora a gente não goste, eu creio que a gente precisa gastar tempo para estudar os 10 mandamentos. Então eu quero começar dando a você algumas razões pelas quais a gente deve estudar. Primeiro, eu creio que você deve gastar tempo e estudar os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos foram centrais para o povo de Deus no Antigo Testamento. Eles tiveram um papel muito importante. Você se lembra quando os 10 mandamentos foram dados ao povo de Israel, não é? Depois da libertação lá do cativeiro do Egito, quando o povo ainda não era povo, não era nação, era apenas um bando de escravos que havia
sido libertado do cativeiro, sob a liderança de Moisés. Então, agora, antes de receberem a terra prometida, lá no Monte Sinai, Deus deu ao povo os 10 mandamentos. Então, agora aquele bando de escravos começa a ganhar uma configuração de nação, de povo, não é? Porque agora vão ter terra e vão ter lei. É assim que você forma um povo, uma nação. Então, aquele bando de escravos agora se tornaria uma nação. Deus cumprindo as suas promessas feitas a Abraão, não é? Lembra que faria de Abraão uma grande nação? Então, ali estão os descendentes de Abraão recebendo os 10 mandamentos que foram dados diretamente por Deus, não é? Escritos pelo próprio Deus. E os 10 mandamentos foram, então, para a nação de Israel, como que a constituição da nação. Assim como nós temos a nossa Constituição Federal, não é? Então, os 10 mandamentos foram o conjunto, o corpo de leis fundamental para a nação de Israel. E todos os demais mandamentos, regulamentos e leis eram apenas expressões, aplicações dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos eram como que o conjunto de leis, o conjunto fundacional de leis. Dizem os estudiosos que na tradição judaica a gente tem aí 613 leis no Pentateuco. Mas todas elas são aplicações dos 10 mandamentos, não é? Todas elas são importantes porque elas falam sobre o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a nós mesmos. Então, estas 613 leis são resumidas dos 10 mandamentos, não é? Que é o suprassumo de toda esta legislação. Essas 613 leis são como que uma legislação complementar, são aplicações dos 10 mandamentos. Então, primeiro, por que você deve estudar? Porque é um conjunto de leis que cumpriu um papel importantíssimo na formação do povo de Deus nos dias do Antigo Testamento. Então, isso é uma razão para despertar o nosso interesse para estudar os 10 mandamentos. Vou lhe dar uma outra razão. Além disso, os 10 mandamentos foram muito importantes para Jesus. Jesus teve alta consideração para com os 10 mandamentos. Pense, por exemplo, quando aquele jovem que a gente conhece como jovem rico foi procurar Jesus e queria saber o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Lembra dessa passagem? A resposta de Jesus foi uma resposta com os 10 mandamentos, não é? Jesus perguntou a ele: você conhece os mandamentos? E Jesus deu, inclusive, uma lista, não é? Na ocasião, ele relacionou uma lista de mandamentos relacionados com a segunda tábua da lei. Jesus perguntou: você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não darás falso testemunho, a ninguém enganarás,
honra teu pai e a tua mãe. Então, Jesus elencou a parte desse conjunto de leis. Obviamente, Jesus não estava com isso traçando um caminho para que alguém conquiste a vida eterna por meio da obediência a esses mandamentos. Nós sabemos pelo restante da história que Jesus só estava usando os 10 mandamentos para expor o coração do jovem, que era materialista, apegado, não é, aos bens materiais, e quando ele disse, isso aí eu tiro de letra, obedeço desde criancinha. E aí Jesus, então vai e vende os seus bens, dê aos pobres, volta e segue-me. Então, o que Jesus fez foi confrontá-lo com o 10º mandamento, não é? Não cobiçarás. Então, ele percebeu que tropeçava no 10º mandamento. E Jesus condensou os 10 mandamentos em 2 mandamentos, não é? Perguntaram para ele qual era o maior, o principal de todos os mandamentos. Ele disse, olha, o principal, o maior é amor a Deus sobre todas as coisas. Esse é o principal, o maior. E o outro, igual a esse, é amor ao próximo como a nós mesmos. Então, Jesus condensou. Então, a gente percebe que Jesus lidou com os 10 mandamentos. Ele tinha os 10 mandamentos em alta conta, em alta consideração. Então, essa é uma segunda razão. Se era importante para Jesus, deve ser importante para a gente também, não é verdade? Se Jesus tinha em alta consideração os 10 mandamentos, então é razoável que seja importante para nós também. Então, por que é que você deve estudar os 10 mandamentos? Primeiro, porque eles ocuparam um papel importante na constituição do povo de Deus no Antigo Testamento. Segundo, porque eles foram importantes para Jesus. Então, se foi importante para Jesus, é importante para mim também, não é? Eu estou em boa companhia. Em terceiro lugar, uma terceira razão para a gente estudar os 10 mandamentos é que eles foram importantes também para os apóstolos, não é? Veja bem, a Bíblia diz que a igreja está sendo edificada sobre o fundamento dos apóstolos. A igreja é apostólica. Nós seguimos a tradição e o ensino dos apóstolos. Se os 10 mandamentos foram importantes para os apóstolos, deve ser importante para nós também. Você certamente se lembra como é que Paulo ensinou que os mandamentos, Paulo ensinou lá, escrevendo aos Romanos, ele ensinou que os mandamentos, os 10 mandamentos, são maneiras de amar o próximo, não é? Lá em Romanos 13, versos 8 e 9, Paulo diz, não adulterarás, não matarás, não roubarás, não cobiçarás. E qualquer outro mandamento estão resumidos nesse preceito: amarás teu próximo como a ti mesmo. E Paulo diz que o amor é o cumprimento da lei. Não adulterarás. Essa é uma maneira de amar o seu próximo. Quando você se abstém do adultério, você está amando o seu próximo. Não furtarás. É uma maneira de amar o próximo. Então é isso que Paulo está dizendo. O amor é o cumprimento da lei. Então, por que é que nós devemos gastar tempo para estudar os 10 mandamentos? Porque nós seguimos a tradição apostólica, nós seguimos o ensino dos apóstolos,
E os 10 mandamentos tiveram para os apóstolos um papel importante, um papel central, e então deve ser importante para nós também. Então, foi importante para a nação de Israel, foi importante para Jesus, eles foram importantes para os apóstolos, e, em quarto lugar, uma quarta razão pela qual nós devemos gastar tempo para estudar os 10 mandamentos é que, ao longo da história da igreja cristã, os 10 mandamentos ocuparam, ao longo dos séculos, um papel importante e um papel central, ao longo da história da igreja. Sobretudo, por causa da sua utilidade catequética. Os cristãos sempre usaram os 10 mandamentos como um instrumento de catequese. O que é catequese? Parece coisa de católico, né? Catequese vem do verbo catequel, que é instruir a viva voz. É desse verbo que vem catecismo, que é um modo de instruir por meio de perguntas e respostas, não é? Então, ao longo da história da igreja cristã, os 10 mandamentos foram muito usados para instruir as futuras gerações na fé, para instruir os recém-convertidos, os neófitos, os novos na fé. A igreja sempre usou, normalmente eram a oração dominical, oração do Senhor, era usada para instruir as crianças, instruir os crentes novos. Os 10 mandamentos, sempre os cristãos fizeram as crianças decorar isso, não é? E instruía. E o credo apostólico, que é um documento da igreja. Não, o credo não está na Bíblia, não é texto bíblico, mas é um documento muito antigo, que os cristãos lá dos primeiros séculos usavam para catequizar, para instruir as futuras gerações, não é? Credo apostólico, a oração dominical e os 10 mandamentos. Então, foram importantes para ensinar a fé cristã às futuras gerações e aos crentes novos. Irmãos, olha, lamentavelmente, nós temos negligenciado isso, sabe? Eu digo lamentavelmente. Houve uma época que qualquer criança, adolescente, sabia os 10 mandamentos, né? Hoje, se a gente pedir um adulto para falar os 10 mandamentos, passa vergonha, né? Então, a gente negligenciou isso. A gente precisa estudar os 10 mandamentos. Olha, para você ter uma ideia, o nosso breve catecismo, ele tem 107 perguntas. Nós fizemos uma pausa, mas eu tenho, ao longo de muitos meses, comentado perguntas do breve catecismo no nosso boletim. Mas são 107 perguntas, o breve catecismo, que é um documento do século XVII, que foi redigido para treinar as crianças na fé. Mas destas 107 perguntas,
42 tratam dos 10 mandamentos. Olha só como é que os 10 mandamentos foram destrinchados no breve catecismo de Westminster. Das 107 perguntas, 42 tratam dos 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos foram importantes, fundamentais para a instrução dos crentes ao longo dos séculos. Ao longo dos séculos, gerações após gerações foram instruídas na fé por meio dos 10 mandamentos. Então, é algo importante e pelo que nós deveríamos nos interessar hoje. Então, por que é que a gente vai estudar os 10 mandamentos? Por que é que estamos começando hoje uma série de estudos nos 10 mandamentos? Pelo menos por essas razões aí. Eles foram importantes para a constituição do povo de Israel, eles foram importantes para Jesus, eles foram importantes para os apóstolos, e eles foram importantes para as gerações de irmãos nossos que nos antecederam. Então, a gente deveria ter interesse em estudar os 10 mandamentos, ok? Então, é por isso que eu estou propondo a vocês um tempo para estudar isso, não é? A partir de hoje, vamos estudar os 10 mandamentos, ok? Muito bem. Espero ter convencido você. Espero que você volte na quarta-feira que vem, não é? Para a gente prosseguir. Então, olha aí na sua Bíblia. Vamos dar uma olhada hoje aí no prefácio dos 10 mandamentos. O que é que a gente pode aprender aí com o prefácio? Então, falou Deus, verso 1, todas estas palavras, não é? Por isso é que ele é chamado normalmente de 10 palavras, não é? São as 10 palavras que Deus falou lá no Sinai, né? Tá aí, ó. Por isso falou Deus todas estas palavras. Por isso ele é chamado de decálogo. 10, logos, palavras, 10 palavras, decálogo, não é? Os 10 mandamentos são chamados também de o decálogo. As 10 palavras que Deus falou lá no Monte Sinai. Então falou Deus todas essas palavras. Verso 2, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então aí, no verso 2, você tem o prefácio dos 10 mandamentos, não é? Prefácio é importante. Ele é importante. Veja, ele está depois dos 2 pontos. Então falou Deus todas essas palavras. 2 pontos, e aí vem o prefácio. Então ele é importante porque ele é parte integral dos 10 mandamentos, não é? E o que é que temos aqui neste prefácio? Nesse prefácio aí, nessa introdução dos 10 mandamentos, o Senhor oferece a nós, ofereceu ao seu povo no passado e oferece a nós hoje as razões pelas quais devemos obedecer esses mandamentos. Então, é isso que você tem aí no prefácio. As razões que Deus nos dá para obedecer os 10 mandamentos. Então, veja aí, primeira razão, ele diz, eu sou o Senhor. É isso? Começa assim, eu sou o Senhor. Então, Deus se apresenta aqui como o Senhor, o soberano Senhor, o Criador do universo, o Criador de todas as coisas.
eu sou o Senhor. Qual é a implicação disto? A implicação disto que o Deus que vai dar os 10 mandamentos, ele tem direitos autorais sobre o universo. Ele é o Criador, o autor de todas as coisas. Portanto, ele tem direito sobre as obras das suas mãos. Cabe a ele dizer qual é o papel de cada criatura sua. Cabe a ele determinar como cada criatura sua deve funcionar. Então, eu sou o Senhor. Ele está aqui lembrando que ele tem direito de dizer a você e dizer a mim como nós devemos viver. Por quê? Porque ele é o Senhor. É ele quem criou você. Ele que decidiu fazer você quem você é. Imagem e semelhança dele. Ele poderia muito bem, se o quisesse, dar a você outro papel. Falar, você vai ser minhoca no meu mundo. Vai funcionar como minhoca. Pronto, acabou. Ele não poderia ter feito isso? Mas ele falou, não, eu vou fazer você ser humano, minha imagem, semelhança, para cumprir esse papel no meu mundo. É ele que determina. Eu sou o Senhor. Então, ele determina que papel nós devemos cumprir no mundo dele. Isso é muito importante. A gente, às vezes, esquece dessa relação nossa de criatura-criador. É o Criador que determina o que você vai ser, o papel que você vai ter. Ele é o Senhor. Então, essa é a implicação. Ele tem direito de dizer a você e a mim que papel vamos desempenhar no mundo que ele criou. E nós devemos obedecê-lo. É obrigação nossa, uma vez que ele é o nosso Criador, o soberano Senhor. Como criaturas suas, nós lhe devemos sujeição. Nós lhe devemos obediência. Então, isso fica estabelecido aí no prefácio. Eu sou o Senhor. Lembra lá o que Jesus disse lá em Lucas, no capítulo 17, verso 10, Jesus disse, assim também vós, depois de haver desfeito tudo quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. O que Jesus está lembrando aqui é exatamente essa nossa relação de criatura-criador. E quando eu cumpro o meu papel dado pelo Criador, eu não fiz mais do que a minha obrigação e isso não me deixa com nenhum direito diante dele. Não é isso que Paulo pergunta? Quem primeiro deu a ele para que lhe fosse restituído? Isso é entender a nossa relação de criatura com o Criador. Você, depois que cumpriu tudo que você tinha que cumprir, o papel que o Criador lhe deu, você deve dizer, servo inútil, só fiz o que eu tinha que fazer. Eu ilustro isso, nem toda ilustração tem as suas imperfeições, não é? Toda analogia tem as suas imperfeições, mas analogias ajudam a gente. Então, uma analogia que eu uso para a gente entender isso, pense num motorista que cumpre
todas as leis de trânsito. Ele nunca ultrapassa o limite de velocidade das vias. Ele nunca estaciona em local proibido. Ele respeita cada sinal, cada semáforo, sempre de posse dos seus documentos. Então, ele cumpre direitinho todas as exigências feitas pelo Departamento de Trânsito. Aí, quando chega no final do ano, ele pode ir lá no Detran pedir recompensa por ter obedecido todas as leis de trânsito? Não. Só cumpriu a obrigação dele. Não fez mais do que a obrigação. Entendeu? É assim a nossa relação com o Criador. Eu sou o Senhor. Então, ele tem direitos de fazer exigências e determinar, não é? Como nós vamos funcionar no mundo dele. Eu sou o Senhor. Ele está dizendo, sou eu quem define como as coisas devem ser no mundo que eu criei. Tá bom? Então, essa é a primeira razão para você obedecer os 10 mandamentos. Porque quem deu é o Senhor. Mas notem mais, ainda aí no prefácio, ele diz, eu sou o Senhor teu Deus. Isso é importante. Ele não é apenas o Senhor, mas ele é o Senhor teu Deus. O que isso significa? Isso significa que ele é o Senhor que estabeleceu um relacionamento pactual, de aliança, de amor e graça conosco. Eu sou o Senhor, teu Deus. Eu sou o Senhor que estabeleceu livre e soberanamente um relacionamento pessoal com vocês. Eu sou o Senhor, teu Deus. Ele fez uma aliança de graça e amor conosco. Ele está num relacionamento de aliança conosco. Ele fez um pacto conosco. Então preste atenção, ele é o Senhor. Mas o senhorio dele sobre nós não é um senhorio tirânico, não é um senhorio caprichoso, não é um senhorio despótico, não é um senhorio brutal. Ele é o Senhor, mas ele é o Senhor nosso Deus. Ele é o Senhor que se comprometeu livre e soberanamente em uma aliança conosco. Lembra o que ele disse lá para Abraão? Eu vou ser o teu Deus, você vai ser meu povo, vou abençoar você, vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Então Deus fez um pacto, uma aliança conosco. Então, não é um senhorio tirânico, despótico, caprichoso. Pelo contrário, Jesus Cristo disse, o meu jugo é suave, o meu senhorio é leve, meu fardo é leve. Então, não é um tipo de sujeição do tipo manda quem pode e obedece quem tem juízo, não é? Não. Ele é o Senhor nosso Deus. Isso faz
toda a diferença, faz toda a diferença, não é? Abra sua Bíblia aí no Êxodo capítulo 2, para vocês verem. Êxodo capítulo 2, versos 23 a 25. Olha só como é que a narrativa fala aí da iniciativa do Senhor de libertar o povo lá do Egito. Ele diz: decorridos muitos dias, verso 23, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, preste atenção, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Por que é que Deus foi ao socorro daqueles escravos lá no Egito? Por que é que Deus ouviu o clamor deles e se compadeceu? Por causa da sua aliança. Ali estavam os descendentes de Abraão. Deus havia feito um pacto com Abraão lá atrás. Abençoar Abraão, abençoar a descendência de Abraão. E Deus se lembrou da sua aliança. Isso é uma maneira de falar, Deus não esquece, né? Ou seja, Deus agiu. Lembrar é isso, Deus agiu motivado pela aliança. Deus agiu motivado pelo pacto. Ele é o Senhor. Eu sou o Senhor. Mas eu sou o Senhor, teu Deus. Eu sou o Senhor que fez uma aliança com vocês. Portanto, isso muda tudo. Deus atentou para a condição do povo. Ele é o Senhor, mas Ele é também o nosso Deus, o Deus da aliança, não é? Ele está do nosso lado, Ele está conosco, Ele é nosso aliado, não é? Aliança, Ele é nosso aliado. Qual a implicação disso? A implicação disso é que os mandamentos dele, as ordens dele, não são ordens caprichosas de uma divindade tirânica. Não. Ele dá ordens e dá mandamentos visando o nosso bem. Os mandamentos e as leis que ele prescreve são expressões do seu amor por nós. Ele está promovendo o bem do povo que ele escolheu para ser seu povo. Ele está expressando o seu amor. Ele está cuidando daqueles que ele escolheu para ser seu povo. Então vejam mais aí no prefácio, verso 2 ainda, ó. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Isso é muito importante também. Ele é o Senhor que fez uma aliança com o seu povo e que, por causa desta aliança, foi em socorro do povo e tirou o povo da escravidão, libertou o povo com braço forte e mão poderosa, não é? E notem algo importante aqui. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, as leis que ele vai prescrever agora não são instruções, não são leis para que o povo conquiste a sua liberdade. Não é isso.
Ele não está dizendo aqui, ó, eu sou o Senhor, eu vou dar umas regras para vocês aqui, eu vou dar a vocês aqui algumas normas, alguns mandamentos, algumas leis, e se vocês conseguirem obedecer direitinho aí eu vou libertar vocês. Não, não é isso. Ele está dando aqui as regras, as normas e as leis depois de ter libertado o povo do cativeiro do Egito. Isso é importante. Eu tenho repetido aqui a vocês que a natureza da religião bíblica é indicativo, depois imperativo. A religião bíblica sempre começa com a ação de Deus. E nós agimos em resposta ao que Deus fez. Está aqui. Antes de dar mandamento, Deus já agiu, já libertou. Então, algumas pessoas enxergam a vida cristã de maneira invertida. Alguns acham que a vida cristã é que Deus tem regras e se eu seguir direitinho as regras, Ele vai me amar e vai me salvar. Não, não é assim que a vida cristã funciona. Mas na cabeça de muito crente é assim. Muito crente se relaciona com Deus assim, acha que Deus deu as leis aqui, agora se eu obedecer direitinho, Ele vai me amar e vai me salvar. Mas não é isso. Ele já amou antes, livre e espontaneamente, fez aliança de amor, um pacto de amor e graça. Por causa dessa aliança, Ele salvou o povo, e só então é que Ele vai dar leis e mandamentos. Percebe? Como é que funciona a coisa? Então, os 10 mandamentos, eles foram dados para pessoas que Deus já havia libertado. Para quê? A fim de que eles pudessem continuar livres. A fim de que eles pudessem continuar desfrutando da liberdade que Deus lhes deu. Isso é muito importante. A verdadeira liberdade só é vivida e experimentada nos limites da lei de Deus. Isso é muito importante. A verdadeira liberdade não significa fazer o que você bem entende. A verdadeira liberdade significa habilidade para ser aquilo que você foi projetado para ser. Pense comigo, pense aqui comigo. Um peixe só é livre enquanto ele permanece nos limites das águas. Não é verdade? Você jamais deveria pensar que as águas limitam a liberdade do peixe. Coitadinho, ai, olha só, ele é tão limitado. Se ele pudesse sair das águas, ele ia experimentar uma vida melhor. Não faz sentido. Ele só pode ser o que foi projetado para ser, enquanto ele respeitar os limites das águas. Quando o peixe rompe os limites das águas, ele perde a sua liberdade. Assim também é o ser humano. Ele só é livre dentro dos limites da vontade de Deus. Romper com os limites da vontade de Deus é perder a liberdade. Entendeu? Pense lá num trem de ferro. Ele só é livre enquanto ele permanecer nos trilhos. Fora dos trilhos,
ele não pode cumprir o papel para o qual ele foi projetado. Ele não pode ser o que foi projetado para ser. Então, isso é verdadeira liberdade. Tem muita gente que acha que verdadeira liberdade é fazer o que bem entender, romper todos os limites. Que é isso? Aí perde a liberdade, cai na escravidão, não é? Então, quando Deus estabelece limites, quando Deus estabelece normas para o seu povo que ele amou e libertou antes, é para o bem do povo. É para que eles experimentem a boa vida. É para que eles possam continuar livres e não serem mais escravos de ninguém. Isso é muito importante. Quanto mais sujeito você for a Deus, mais livre você é. Quanto mais sujeito você for a Deus, mais livre você é. Os mandamentos dele não são pesados. Isso que a Bíblia diz. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor, não são regras que nos oprimem. Não são limites que nos impedem de alcançar o nosso potencial, não. Não são limites para a vida boa, não. Abra sua Bíblia no Salmo 19. Salmo 19. Meu tempo acabou. Mas olha o que o salmista diz a respeito da lei, dos mandamentos do Senhor. A partir do verso 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Preste atenção. Os mandamentos do Senhor são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo. Olha só. Em os guardar, há grande recompensa. A grande recompensa. Então, meus irmãos, mandamento do Senhor não é opressor, não nos impede de alcançar o nosso potencial. Nós acreditamos nessa mentira lá no Éden. Essa foi a estratégia de Satanás. Quando Satanás falou para o primeiro casal, ó, Criador está limitando vocês. Quando ele estabeleceu esse limite aí, não pode comer dessa árvore aí, ó, ele está escondendo coisa boa de vocês. Se vocês romperem esse limite que ele estabeleceu, vocês vão conhecer a vida abundante, a vida plena, vão ser realizados. Percebe? E o primeiro casal achou que Deus era contra eles, que Deus não era aliado, mas era adversário, que estava escondendo coisa boa. Então, quando Deus estabelece limites, Ele está amando a nós. Ele está promovendo a nossa segurança, promovendo o nosso bem. Então, mandamento não é coisa ruim, mandamento é bom. O mandamento de Deus é bom. A lei é boa,
não é coisa que nos oprime ou que nos impede, é coisa boa, não é? Coisa boa. A vida vai funcionar melhor quando nós nos submetemos a essas leis. Nós moramos em São Paulo 16 anos, e se tem uma coisa infernal em São Paulo é o trânsito. Coisa difícil, São Paulo é trânsito. E você quer ver o dia que chove e que os semáforos ficam todos no amarelo piscante. Aí vira um caos. Vira um caos. Você atravessar um cruzamento, horas, para contar com a boa vontade de alguém para você conseguir atravessar. Aí você vê a importância das leis de trânsito, do semáforo dizendo vai, não vai, pode, não pode. A coisa funciona melhor quando você tem normas, tem leis, tem limites. Entendeu? Sem os limites, sem as leis, sem as normas, é caos. E se essas normas e esses limites forem estabelecidos por um Deus que nos ama, você vai poder falar como salmista, quanto amo a tua lei. Eu amo a tua lei. Ela é mais doce do que o mel. Ela é mais preciosa do que muito ouro depurado. Então eu espero que você se prepare e que você avance aí para estudar os 10 mandamentos com essa mentalidade de que é coisa boa, que é para o seu bem e que é a grande recompensa conhecer e obedecer os 10 mandamentos. Ok? Alguma pergunta? Alguma colocação? Se não, eu espero que você esteja ansioso para chegar a quarta-feira que vem. E aí a gente começa no primeiro mandamento, tá bom? Vamos ficar em pé, vamos orar, agradecer a Deus essa primeira aula dessa série. Pois não, fala, Nelson. Sim. Completou a carreira, então? Vamos fazer isso. Irmãos, o Nelson tem aí nas nossas reuniões de oração nos conclamado a amar, a orar pelo seu Geraldo, esse senhor que ele citou, que é pai de um funcionário dele, estava lutando aí com uma doença muito grave, e o Nelson vinha acompanhando o caso com oração e vinha pedindo a gente para ajudá-lo nas orações. Então o Nelson está dizendo agora que Deus respondeu a oração, não é? Levando o seu Geraldo. Vamos orar, pedindo consolo para a família, não é? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela bênção desse estudo, dessa aula introdutória dos 10 mandamentos. Convença o nosso coração de que a tua lei é boa, de que ela é doce, de que ela é mais valiosa do que muito ouro depurado. Ensina-nos a amar a tua lei. Senhor, nós queremos também neste momento render-te graças pela vida do seu Geraldo. Nós sequer o conhecemos, mas vínhamos acompanhando o caso dele em oração nas últimas semanas, e agora recebemos a notícia de que terminou a peregrinação terrena dele. Deus, nós pedimos ao Senhor que visite com consolo, com graça, a família do seu Geraldo. E que nesse cenário de dor, de separação, de alguma maneira, eles possam contemplar a glória do Senhor,
a beleza do Senhor e encontrar em Ti tudo o de que eles necessitam para viver a experiência da perda de maneira saudável. Abençoe ao Nelson, que está próximo lá da família, a fim de que o Nelson seja um bom instrumento nas tuas mãos para comunicar palavra de vida, palavra de graça, palavra de consolo em nome do Senhor. Nós agradecemos, ó Deus, por tudo e pedimos que o Senhor também nos ajude em nossa peregrinação terrena até o final da nossa jornada. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.